Paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Juarez Bonfim. Este é a leitura bíblica diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Estou à frente dos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial D1, na etapa D. Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente, Loide Ramos, por esta oportunidade de participarmos deste manancial de bênçãos da Palavra de Deus. Esse projeto é idealizado pelo pastor Gedeon Júnior. Estou de volta para comentar o capítulo 16 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 16 oferece um vislumbre das complexidades políticas e religiosas que permeavam a região naquela época. Um momento importante da história do reino de Judá, sob o reinado do rei Asa, que havia experimentado um longo período de paz graças à sua fidelidade ao Senhor. No entanto, ele enfrentaria desafios advindos de Baasa, rei de Israel. O conflito ilustra as constantes tensões entre os reinos do norte e do sul, marcado por uma época de instabilidade na região. Um aspecto fundamental aqui é a aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, abandonando sua confiança em Deus. E então o profeta Anani é enviado por Deus para repreendê-lo por sua falta de fé. Acompanhe a leitura. 2 Crônicas 16, do 1 ao 6. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, a Dan e a Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. 2 Crônicas 16:1 dá o 36º ano como o tempo em que Baasa atacou Judá. Por isso o cronista falou em termos inexatos. Baasa tinha morrido antes dessa data. Veja 1 Reis 15:33. Esta declaração causa um insolúvel problema cronológico. As datas de Baasa, 909 a 886 a.C., requerem que sua morte tenha ocorrido 10 anos antes do ano 36 do governo de Asa. Não há como resolver todos os problemas de números e de cronologias do Antigo Testamento. Ocasionalmente aparecem discrepâncias. Trata-se de uma tarefa das mais difíceis, resolver essas cronologias em todos os aspectos. E a dificuldade não pertence aos livros sagrados tão somente. Todas as outras tabelas cronológicas das nações do mundo estão na mesma situação. Provavelmente deveríamos ler aqui o 25º ano, afirma Adam Clarke. Provavelmente estes números estejam equivocados. Podem ser, na realidade, os anos 15º e 16º, mudando essa data para os eventos de 895 a.C., dentro do reinado de Baasa. W.A.L. Elmsley fala de uma inscrição feita por Ben-Hadad cerca de 850 a.C., gravada em uma estela
que parece apoiar a informação do cronista. A narrativa bíblica apresenta um momento crucial na vida do rei Asa, marcado pela ameaça do reino de Israel e a resposta de Asa, que se revela na aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria. O episódio oferece vislumbres importantes sobre a política e a fé do rei Asa e levanta questões profundas sobre sua confiança em Deus. A construção da fortaleza em Ramá, uma cidade estratégica na fronteira com o território de Judá, representa uma clara ameaça à segurança de Judá, uma vez que isso permitiria a Baasa controlar as rotas comerciais e exercer pressão sobre Judá. A aliança de Asa com Ben-Hadad destaca os desafios políticos e éticos enfrentados pelos líderes da antiguidade. Asa envia um presente de prata e ouro, tirado dos tesouros do templo, para Ben-Hadad, pedindo sua ajuda para romper a aliança com o reino de Israel. A resposta positiva de Ben-Hadad levou à invasão de Israel, obrigando Baasa a retirar-se de Ramá. Embora a aliança com Ben-Hadad tenha tido sucesso em afastar Baasa, ela levanta questões éticas e teológicas profundas. Asa confiou em sua própria astúcia política e em recursos materiais, em vez de buscar orientação e proteção de Deus. Isso contrasta com a fé que ele demonstrou no passado, quando confiou em Deus para derrotar o exército etíope, que era muito maior. Sua escolha de depender de um rei estrangeiro, em vez de confiar no Deus de Israel, atraiu a desaprovação divina. Leia. 2 Crônicas 16, do 7 ao 10. Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto não confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. Anani o repreendeu ao estilo dos antigos profetas. Confira Isaías 30, versículo 7, Jeremias 17, versículo 5. Disse: procedeste loucamente. A repreensão do profeta Anani traz uma mensagem profunda. E Asa não apenas recusou a voz de Deus, mas também agiu com ira contra o mensageiro divino. Isso nos faz lembrar da importância de ouvir a palavra de Deus e estar abertos à correção. Spurgeon recorda: a palavra de Deus é uma espada que corta e uma vara que nos disciplina, mas também é o óleo da consolação e o bálsamo de Gileade. O cronista incluiu a história da repreensão de Anani ante a brevidade do paralelo em 1 Reis 15, do 23 e 24, porque viu nisso alguma significação espiritual. Anani, o porta-voz da profecia e reprimenda, foi colocado na prisão e seus pés foram amarrados a um tronco, por causa da ira do rei Asa. Além disso, quando de sua enfermidade, Asa procurou a ajuda de médicos e não de Jeová. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Salmos 103, versículo 3. Talvez a enfermidade nos pés da qual Asa morreu, 1 Reis 15, 23, 1 Crônica 16, 2, tenha sido uma punição por seu alinhamento apressado com o paganismo. Leia.
segundo Crônicas 16:11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe um grande queima. Essa narrativa é uma lição profunda sobre a importância da confiança contínua em Deus e da busca constante de sua orientação, especialmente em momentos de dificuldade. E nos chama à reflexão sobre nossa própria jornada espiritual e nos alerta sobre as consequências de nossas ações e nos lembra da necessidade de humildade e arrependimento. A história de Asa nos recorda que mesmo aqueles que começam com a fé firme podem se desviar, se não permanecerem fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. O versículo 11 é idêntico a seu paralelo em 1 Reis 15:23, exceto pelo fato de que o cronista adiciona o pequeno comentário. Assim, os primeiros como os últimos, para descrever o assunto concernente à vida de Asa, que estava em uma de suas fontes informativas, o livro dos reis de Judá e Israel. Sobre esses livros perdidos, apresentamos uma lista deles durante os áudios de introdução deste comentário bíblico do segundo livro de Crônicas. Veja em nossa playlist disponível em nossa plataforma. A doença atingiu Asa no 39º ano de seu governo, 2 anos antes de sua morte. Sua enfermidade é geralmente pensada como uma justa retaliação por ter posto os pés do profeta no tronco. O rei Asa tinha desintegrado a tal ponto, em sua idade avançada, que nem mesmo a grande enfermidade o levou a buscar Yahvé. Também nem ouvimos que ele tenha liberado o profeta Anani da prisão. Indignado, o cronista afirma que o rei buscou os médicos. Os antigos hebreus eram contrários a qualquer tipo de medicina natural e não meramente aos atos de médicos mágicos. Afinal de contas, era Jeová o especialista em curar enfermidades. Salmos 103, versículo 3. Toda a dádiva e todo o dom é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Tiago 1:17. Asa tinha preparado de antemão seu próprio sepulcro. Seus restos mortais foram depositados em um rico jardim de aromas e vários tipos de especiarias. John Gill referiu-se a flores de doce odor e ervas de especiarias como mirra, cássia e cinamomo, espalhadas no local onde se colocava o morto. Houve então grande queima das especiarias e dos materiais usados para sepultá-lo, pois embora ele tivesse desintegrado no fim, considerando a totalidade de sua vida, foi um dos melhores monarcas de Judá até então. O ano da morte de Asa foi 870 a.C., no 41º ano de seu reinado. Sua enfermidade e morte nos lembram das consequências de nossas escolhas erradas e de nossa dependência de Deus. Mesmo em momentos de fraqueza, de aflição e dor, nossa fé e confiança em Cristo são verdadeiramente testadas. Spurgeon escreve que quando não podemos suportar as provas, então é o momento de crer nas promessas. Devemos nos lembrar de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar conforto, cura e esperança em Jesus. Ele é o médico dos médicos
e é a fonte de toda a vida. É importante confiarmos em Deus em todas as circunstâncias, ouvirmos a sua voz e buscarmos sua orientação, além de reconhecermos nossa total dependência dele em todos os momentos. Em Cristo encontramos a graça, a força e a sabedoria de que precisamos para viver vidas que o glorifiquem. A história de Asa também destaca a importância da preservação na fé, especialmente em momentos de dificuldade. Quando confrontado com a doença e a adversidade, Asa não buscou o Senhor, mas recorreu a médicos e a recursos terapêuticos. Ore para que em tempos de provação possamos manter nossa fé inabalável em Deus e buscar sua ajuda em todas as circunstâncias. Ore também para que a nossa confiança em Deus cresça à medida que enfrentamos desafios e dificuldades. Esse comentário teve fonte informativa de artigos publicados na internet e do comentário bíblico de Chaplin. E assim encerramos mais um capítulo da Palavra de Deus. Um beijo a todos, até o próximo encontro. Deus abençoe sempre.